Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos. Mais um projeto Iniciação. Muito boa noite. Boa noite, né? Bem-vindo. É com o senhor agora, professor. Muito bem. Boa noite para todos. É uma honra, uma felicidade muito grande estarmos aqui todos reunidos hoje, né? Dia 7 de outubro de 2023, para justamente realizar o nosso programa através do canal Conexão 3005, Projeto Iniciação. Este encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas bases fundamentais: a doutrina, os ensinamentos de Helena, da mestra Helena Petrovna Blavatsky, e o ensinamento do nosso amado professor, mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Teosófica, Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. E nós, evidentemente, abordamos também, quando no momento oportuno, os ensinamentos de grandes mestres e instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do caminho evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Devemos dizer que, para que uma pessoa siga o seu caminho desenvolvendo o projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Isso os mestres afirmam. É necessário filiar-se a uma escola iniciática. Então, a pessoa tem que escolher uma escola. A pessoa pode escolher a escola que ela mais agradar. Mas, de nosso lado, nós convidamos para todos aqueles que queiram seguir o caminho da iniciação, desenvolver o seu projeto de iniciação, que venham para a Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer isso? Através da internet. Entra num aplicativo, né, de busca, aí a pessoa escolhe um aplicativo de busca e põe na Sociedade Brasileira de Eubiose e vai aparecer o link, né, o material da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E aí a pessoa pode investigar lá o material, né? O site da Eubiose, e pode localizar o departamento da sua cidade ou perto da sua cidade. Existem muitos departamentos no Brasil e no exterior também. Então, a pessoa entra lá no site da Eubiose, vai dar o nome do departamento, o telefone, o endereço, né, o e-mail, etc. A pessoa entra em contato e toma as providências necessárias para começar o seu caminho no projeto de iniciação. Sempre lembrando que, quando a pessoa entra numa escola iniciática, essa escola dita iniciática, ela deve ser realmente iniciática. Ou seja, como é que é realmente iniciática? Quando ela segue rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. Isso é fundamental. É o caso da Eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, é assim que funciona. Então, existem 5 níveis preparatórios. O primeiro nível é o grau peregrino. Então, a pessoa pode entrar em contato com o departamento e verificar quando que ela pode começar o grau peregrino. Depois faz mais 4 graus sucessivos. Ao terminar os 5 graus, ela tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode, inclusive, ler, participar de todos os eventos, né? Palestras públicas, reuniões, palestras internas, rituais, e tudo que a Eubiose desenvolve, e, principalmente, a pessoa tem a possibilidade de ler as revelações do professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas, é um conhecimento de uma riqueza imensa. Então está o convite que nós fazemos para todos aqueles que queiram iniciar o seu
projeto e iniciação. Muito bem. Então, nós vamos aqui começar. Nós sempre, no início, nós abordamos assuntos de tal significado e importância para o entendimento da ciência inicial das idades. Aqui nós selecionamos, para começar, uma palavra denominada como mantra. Mantra ou mantran. Vamos ver o significado disso. Mantra ou mantran. Os mantras são versos tirados das obras védicas e usados como encantamentos. Entende-se por mantras todas aquelas porções dos Vedas que são distintas dos Brahmanes ou sua interpretação. Mantras, ou encantamentos, etc., são certas combinações de palavras ritmicamente dispostas, através das quais se originam certas vibrações que produzem determinados efeitos ocultos. Isso. Aliás, a gente, pelo próprio nome, mantra, man vem de mente, né? Man significa mente, e tra significa instrumento ou ferramenta. Então, mantra significa ferramenta da mente. Olha, mantra. Man significa mente e tra significa ferramenta. Aí vem o nome, em português vem a palavra trabalho, trabalhar. Né? Então, isso aí é muito importante. Né? Esotericamente, os mantras são mais invocações mágicas do que orações religiosas. Como ensina a ciência esotérica, cada som no mundo físico desperta um som correspondente nos reinos invisíveis e incita a ação de uma força ou outra no lado oculto da natureza. Então, os sons têm uma enorme importância justamente na criação das coisas, na manifestação. Aliás, está na própria Bíblia, né? Na própria Bíblia, né? Na própria Bíblia, no Antigo Testamento, está lá escrito assim: e Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, ou seja, ele emitiu um som. Ele emitiu um som. É isso? Que aqui, dentro da escola iniciática, a gente entende como o OM, o AUM, é isso? Um som. E esse som emitido por Deus, como está na Bíblia, originou o universo que nós conhecemos. Né? O som é o mais poderoso e eficaz agente mágico e a primeira das chaves para abrir a porta da comunicação entre os mortais e os imortais. É o som. É o ponto de ligação. Vibração, né? O som é vibração. A porta de ligação entre nós e as hierarquias é justamente a vibração, uma ligação vibracional. Então, o som faz parte deste agente que nos liga aos mundos superiores. Isso. Muito bem. O som, por outro lado, cada letra tem seu significado oculto e sua razão de ser. É uma causa e um efeito de outra causa precedente, e a combinação deles produz frequentemente os efeitos mágicos. Então, cada letra tem uma importância significativa justamente nesse mundo da magia. Né? Sobretudo as vogais contêm as potências mais ocultas e formidáveis. Isso consta da doutrina secreta de Helena Blavatsky. Todos os mantras são retirados de livros especiais que os brahmanes ocultam. E, segundo se diz, cada um deles produz um efeito mágico, pois quem os recita ou lê, bastando cantá-los com a devida entonação, origina causas secretas que se traduzem em efeitos imediatos. Veja só a importância, então, do som ligado a esse sentido de entendimento através da palavra mantra ou mantran. Na maioria dos casos, a fórmula serve apenas para fortalecer a vontade daquele que faz uso da mesma e para imprimir na mente do indivíduo o resultado que deseja obter. A obtenção do resultado depende da firme confiança do operador e da fé cega do indivíduo.
A palavra mantra tem, além disso, outras acepções. Linguagem, especialmente sagrada, sentença, texto, hino védico, oração, reza, encantamento, verso ou forma mística de encantamento. Então, veja bem o significado extraordinário, universal, né, desse significado mantra. Né? Então, isso aí é muito... Aliás, dentro das práticas que nós temos nas escolas iniciáticas, inclui exatamente a execução de mantras, não é isso? Sons específicos que dão origem a vibrações específicas e possibilitam o desenvolvimento do indivíduo de forma evolutiva. Então, muito importante, então, essa questão do estudo dos sons, né? Sons, muito bem. Então, continuando com essa linha de entendimento, né, sobre o universo, a manifestação universal, é isso? Nós sabemos que o nosso universo objetivo é originado, o universo manifestado, ele provém de um universo, de um plano imanifestado, é isso? É uma consciência, se é que nós podemos chamar de consciência, né? Uma entidade, um ser, uma seidade superior, né? Chamado, nós denominamos como o eterno, ele dá origem ao mundo manifestado. E no mundo manifestado surge, então, a questão da matéria. E é justamente isso que nós vamos ver aqui, vamos estudar um pouco a respeito desse termo, matéria. Veja bem, espírito e matéria são os dois polos ou aspectos sobre os quais se manifesta o logos. O logos, então, é a essência criadora, né? A mente criadora. A mente criadora, é isso, cria, num determinado momento, algo identificado como polaridade, e nessa polaridade, entre tudo que existe na polaridade, existe essa noção de espírito e matéria. Na verdade, espírito e matéria não são opostos, não são coisas opostas, são complementares. Ou seja, não existe espírito sem matéria, nem matéria sem espírito. São os dois polos ou aspectos sobre os quais se manifesta o Logos. Como ser absoluto que é, a divindade suprema é, por sua vez, espírito e matéria. Espírito e matéria, né? Em essência. A divindade é espírito e matéria em essência. A matéria é a mãe do mundo, assim como o espírito é o pai. A vida do Logos aparece como espírito, seu Maya como matéria. Maya quer dizer ilusão. É isso? Então aí tem o mundo não ilusório, superior, é isso? E o mundo ilusório, que é o mundo manifestado. Tudo que está manifestado pertence ao mundo maiávico, o mundo da ilusão. Então, em outros termos, a natureza inferior do Logos, a material, é a origem ou matriz de todos os seres, enquanto sua natureza superior, a espiritual, é o elemento vital que os anima e sustenta. Então, vamos ver o seguinte. Conforme o Bhagavad Gita, que é uma obra importantíssima, lá do Oriente, da Índia, né? Conforme o Bhagavad Gita, todos os seres que chegam a existir, sejam animados ou inanimados, são produtos da união da matéria com o espírito. Bhagavad Gita está escrito lá. A matéria, portanto, é eterna, não criada e indestrutível, enquanto as formas da mesma que constituem o mundo de Maya ou de ilusão são criadas, transitórias e transformantes. Não são permanentes nem têm realidade verdadeira. Isso. Então, aí está. É muito importante essa. Que nem Lavoisier afirmava, né? Afirmou na sua grande descoberta que ele fez no século XVIII, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa descoberta que Lavoisier fez no século XVIII é muito mais do que uma descoberta da química. É uma descoberta que ele fez a nível cósmico. Lavoisier fez uma descoberta cósmica. No universo manifestado não há matéria morta. Veja, no universo manifestado não há matéria morta. Tudo é vida no universo. Tudo é vida no universo.
A matéria é viva, e assim podemos afirmar que não há força sem matéria, nem matéria sem força. Uma e outra estão unidas em matrimônio indissolúvel. Então, a gente vê, quando o eterno, que é a essência do imanifestado, se manifesta como unidade, na verdade, ilusoriamente, a gente entende que ele se divide, produzindo a enorme quantidade de coisas que nós entendemos, né? Que nós entendemos existir. Mas, na verdade, de maneira sintética, a gente diz o seguinte: Deus não se divide. Ele produz a diversidade, mas não se divide. Ou seja, cada pontinho, por menor que seja, cada partícula do universo, por menor que seja, tem a unidade dentro de si. Então, não existe nada de morto no universo. Tudo tem vida. A vida do eterno, né? A atividade essencial da matéria consiste em sua natureza receptiva. Ao receber impulsos de vida, organiza-se em formas e essas mantêm-se graças a tais impulsos, mas desagregam-se quando cessa tal influência. Então, a matéria vive assim. A matéria vai girando de acordo com os impulsos superiores e vai originando infinitas formas e possibilidades de manifestação no mundo material, né? A matéria é também o fator indispensável, a base ou o veículo necessário, uma condição sine qua non para a manifestação das forças ou agentes físicos, luz, calor, eletricidade, etc., no plano físico. Isso se manifesta na matéria. Isso é importantíssimo para a manifestação de todas essas essências universais, né? A matéria oferece diversos graus de densidade, segundo o plano ou subplano a que corresponde. Seu grau de vitalidade é também muito diverso. Assim, a matéria do plano mental é muito mais sutil que a do plano astral, e essa, por sua vez, é muito mais do que a do plano físico. Por essa razão, uma atravessa e penetra facilmente na outra. Então, no universo, nós podemos dizer assim: nós temos o plano físico, temos o plano vital, no nosso universo aqui, objetivo, o plano físico, o plano vital, o plano astral, o plano mental. Esses planos são constituídos por matéria. Quem está nesses planos, quem está vivendo nesses planos, pode constatar a materialidade da matéria vital, da matéria astral, da matéria mental. Tanto que é possível construir templos, é possível construir veículos, e assim por diante, nesses planos, através da matéria correspondente a cada plano. Isso é muito importante, esse entendimento, né? No plano físico, temos diferentes estados de matéria: sólido, líquido e gasoso. Porém, investigando mais profundamente, encontramos um quarto estado, o etéreo, que, por sua vez, existem 4 estados perfeitamente definidos, como aqueles de sólido, líquido e gasoso. Então, nós temos aqui a matéria densa, a matéria densa que nós conhecemos, justamente o sólido, o líquido e o gasoso. Mas depois, interpenetrando esse sólido, líquido e gasoso, tem mais 4 níveis de matéria. É isso? Do qual o primeiro é etérico. Depois, mais 3 níveis subsequentes se interpenetram no mundo material denso, totalizando 7 níveis de matéria. Então, o mundo material, na verdade, é constituído por 7 subníveis, dos quais os mais densos é o sólido, líquido e gasoso. Um pouquinho mais tênue é o vital, que os espíritas chamam de, no caso do ser humano, a parte vital é o duplo etérico. Então, aí está a definição, né? Então, é muito importante. E esses planos, todos físicos, em seu nível, se interpenetram. Esses planos se interpenetram. É claro, nós podemos entender também que a nossa matéria, que nós consideramos muito sólida, a mais sólida que nós conhecemos, constituída por sólido, líquido e gasoso, não é a matéria mais densa do universo. Existem planos mais densos ainda no universo. Isso para a mente humana, é algo muito difícil de entender. Mas a ciência já constatou isso, né? A ciência já constatou isso através da descoberta dos buracos negros.
Os buracos negros contêm matéria de extrema densidade. A intensidade gravitacional é tão grande que a matéria até não consegue ser expulsa, escapar do buraco negro. É sugada por esses buracos negros. Até uma vez eu estava lendo um artigo, né, de um especialista sobre o assunto, e achei muito interessante a observação dele, um especialista do termo, né? Achei muito interessante. Ele diz que no buraco negro a luz pode existir no estado líquido ou no estado sólido. Veja bem, luz no estado líquido. É impossível a gente imaginar isso, né? Luz no estado líquido, mas lá, no buraco negro de extrema densidade, existe isso aí, essa possibilidade. Então, no universo, o nosso plano denso não é o mais denso do universo. Existem planos muito mais densos do que o nosso. Né? Segundo a filosofia Sankhya, a Prakriti ou Pradhyana é a matéria primária, caótica ou imanifestada, a raiz da matéria e causa material do universo. Contrariamente, a Purusha, espírito que é simples, é a Prakriti. É uma substância composta, constituída pelos 3 gunas, modos ou qualidades, denominados, respectivamente, por Sattva, Rajas e Tamas, que não são meros acidentes na matéria, mas são da mesma natureza e entram em sua composição como os ingredientes que integram um produto. Então, a matéria universal, pelo menos desse ponto de vista, de visão nossa do universo, como a HPB nos indica, a HPB nos diz que toda vez que ela fala de universo, ela se refere ao nosso sistema solar. Então, respectivamente, o que vemos no sistema solar é conduzido pelos 3 gunas, não é isso? 3 gunas, chamados Sattva, Rajas e Tamas, que são padrões vibracionais. Dependendo da ação de um desses sattvas, desses gunas, ou em conjunto, é determinado o padrão vibratório da matéria considerada. Né? Então, muito importante. Né? Os 3 gunas encontram-se universalmente difundidos na natureza material. Existem em todas as criaturas, determinando o caráter ou condição individual, através da proporção em que se encontram reunidos em cada um dos seres. A Prakriti é o princípio ilimitado, universal, a matéria cósmica, que se apresenta como massa sutil, informe, sem diferenciação ou manifestação qualquer. Porém, graças à sua incessante atividade e à sua potência produtora, é a causa material dos diferentes desenvolvimentos, manifestações, formas ou produtos da matéria. Então, conforme nós dizemos Prakriti, nós também podemos nos referir a Mula Prakriti. Mula Prakriti é justamente o princípio material que está além, inclusive, do Sol central. Isso é dito na ciência iniciada das idades. Não é isso? Tanto por HPB, Blavatsky, por o professor Henrique de Souza, que nós entendemos da seguinte maneira: quando o Sol central olha para o eterno, ele não consegue ver o eterno, ele não tem condições. O Sol central, que é a consciência mais expandida do nosso sistema solar, não consegue visualizar o eterno. Ele visualiza Mula Prakriti, que é o véu de matéria, da origem, a raiz da matéria, que o separa justamente do eterno. Então, ele está separado, o Sol central está separado do eterno através de um véu, chamado Mula Prakriti, ou essência da matéria. Assim, pois, a matéria apresenta-se em 2 estados diferentes: matéria indiferenciada, imanifestada, caótica, disforme, raiz ou essência da matéria, Mula Prakriti, eterna causa material do universo físico, como nós dissemos, Mula Prakriti, a raiz da matéria. E existe um segundo ponto como matéria diferenciada, manifestada, que constitui as inumeráveis formas ou diferenciações materiais, acidentais ou transitórias da massa da matéria caótica ou indiferenciada.
Formas que, após uma existência longa ou curta, se destroem, desvanecendo-se no oceano da matéria disforme ou caótica de onde procederam. Aí está. Então, esse processo contínuo, né, de formação e dissolução. É isso. Como Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O universo, conforme a HPB nos diz, ou no nosso universo, nós estamos nos vivendo, o nosso sistema solar está num completo processo de transformação. É isso. A matéria, então, passa por transformações. Ela se dissolve, depois se reintegra, se reorganiza, e assim por diante. É um processo evolutivo. Né? A Prakriti é inconsciente e toda a sua atividade é empregada exclusivamente a favor do proveito de Purusha, para a sua experiência, e para assim conduzi-la ao conhecimento de si mesmo. Então, Prakriti, Purusha. Prakriti, justamente, matéria. A matéria, né? Mula Prakriti, a raiz da matéria. E Purusha, justamente, a raiz, na parte espiritual, né? Então, só que Prakriti é justamente um veículo para que Purusha possa proceder a esse processo de evolução, que o nosso mestre afirma ser uma descida de vida e energia e subida de vida consciência. Essa subida de vida consciência significa o estado de evolução da consciência, das consciências projetadas na matéria, a fim de, no final, atingir a volta à casa do Pai. É isso. Nós sabemos que todos nós, tudo que nós conhecemos, a consciência que nós conhecemos no mundo objetivo, é derivado da projeção da mônada, né? Projeção monádica existente no primeiro trono, ou Brahma. Isso. Então, há uma projeção, e essa projeção perde a consciência da sua divindade. Então, o processo de evolução é justamente a reconstituição desse entendimento. A reconstituição da consciência no sentido do entendimento da sua divindade. É isso. Por isso que Jesus falou, está no Evangelho, vós sois deuses. Jesus disse isso, né? Vós sois deuses. Ou seja, somos deuses. Dentro de nós existe a divindade, mas nós não temos consciência disso. Nos esquecemos. Então, o processo de evolução, de iniciação, que é o projeto, chamado projeto de iniciação, é justamente a volta ao conhecimento interno da nossa própria divindade. Isso é muito importante. A associação do espírito e da matéria foi comparada com a aliança entre um paralítico, o consciente, e o inativo Purusha, e uma pessoa que tem deficiência visual, o inconsciente, porém ativo Prakriti. Se o deficiente visual carregar o guia paralítico às costas, pode os dois chegarem juntos ao término da sua peregrinação. Não confundir matéria com substância. Não confundir matéria com substância. Matéria é uma coisa, substância é outra. Na química chama-se substância, é isso? Os elementos químicos, né? São chamados de substância. Mas substância, no próprio nome provindo do latim, é substare. Substância vem do latim substare, quer dizer, estar por baixo de. Então, substância, na verdade, no sentido iniciático, é aquilo que está por baixo da matéria, a origem da matéria, né? É o sentido original da matéria, né? Então, não podemos confundir matéria com substância. Substância é uma coisa, matéria é outra, são diferentes. E não confundir a substância, o sentido da substância no sentido iniciático, com o sentido de substância dado pela ciência acadêmica, né? A química, né? Em termos da filosofia hermética, a matéria é o objeto das práticas dessa ciência real. Há uma preocupação enorme por parte dos adeptos em ocultar o nome comum desse objeto. Veja só que interessante, né? Alguns tratadistas empregaram diversos nomes para designá-la: leão, rei, sol dos corpos, ser hermético, mercúrio vermelho, antimônio, e alguns autores contemporâneos têm insistido seja a pirita ferrosa antimoniada, o verdadeiro segredo da grande obra solar. Aí são ideias específicas, né,
de vários autores, de vários estudiosos a respeito do assunto. Entretanto, é conveniente lembrar que outras correntes pretendem seja a matéria-prima o próprio homem. É isso. Um determinado autor, citado por Blavatsky, né, Armand de Barbault, em seu Ouro da Milésima Manhã, o seu livro, né, O Ouro da Milésima Manhã, narra como, a partir da terra, o orvalho coletado durante o mês de maio obteve substâncias novas sob o ponto de vista químico. Então, está aí, então, essa questão. Né? Então, então, isso aí é o que nós podemos... Nós podemos até avançar um pouco dentro da ciência iniciática e ver esse termo materialistas. O que é ser um materialista? Vamos ver pela ciência iniciática. Não é necessariamente, veja bem, materialista não é necessariamente aquele que não crê em Deus, nem na alma, nem na sobrevivência desta última, mas também o é toda pessoa que materializa o que é puramente espiritual. Aqueles que creem numa divindade antropomórfica, numa lama capaz de arder no fogo do inferno, no inferno e num céu de localidades, ao invés de estado de consciência. Os substancialistas americanos, que constituem uma seita cristã, são materialistas, bem como os espiritualistas. Aí está, então, essa questão. Né? Então, ser materialista não significa, conforme dito por HPB, não é especificamente aquele que não crê em Deus, mas aquele que tem uma visão da matéria específica, não no sentido iniciático. Então, a gente vê que o sentido de matéria no sentido iniciático é um, no sentido da ciência acadêmica é outro. Tem uma diferenciação muito grande. E é isso justamente que no projeto de iniciação, o estudioso, o aluno, o iniciando, ele tem que começar a entender essas diferenciações que existem entre as denominações descritas na ciência oficial ou acadêmica e as denominações, os ensinamentos contidos nas ciências iniciáticas. Isso é muito importante. Isso vale dizer novamente a todos, né, que isso corresponde a entender como as coisas funcionam. Não é verdade? Então, o importante para todo aquele que está no processo iniciático é entender como as coisas funcionam, entender de maneira geral o nosso universo, é isso, e ver como as coisas funcionam. O nosso professor Henrique José de Souza, ele, num determinado momento, nosso mestre, ele afirmou algo extremamente difícil de ser entendido. Parece fácil à primeira vista, mas é muito difícil de ser entendido o que ele disse. Ele disse o seguinte: o universo é extremamente simples. Olha só que coisa impressionante. Uma revelação do nosso mestre. O universo é extremamente simples. Agora, por que é tão complicado para nós entender o universo? Se o universo é simples, por que a gente tem a ciência que está há séculos e séculos, há milênios atrás do conhecimento, da filosofia, para entender o universo? Justamente a resposta está no estado de consciência. O que determina o perfeito entendimento pelo lado simples das coisas é justamente o estado de consciência daquele que está observando. E aí entendemos que quando o indivíduo torna-se um adepto, ele já não entende as coisas pela razão, pela matemática, pela lógica. Não. Ele entende tudo através da contemplação. Ele contempla. É o estado do Cristo interno, o desenvolvimento do Cristo interno, Atman. Ele passa a contemplar. Só que ele não contempla nesse estado de superior do Cristo interno, ele não contempla o universo fora dele, ele contempla o universo dentro dele mesmo. Olha só, a iniciação é essa, autoconhecimento, ou seja, enxergar o universo que está dentro de nós. O universo todo está dentro de nós. É incrível pensar nisso, né? Todo o universo está dentro de nós. Por quê? Porque Jesus falou, vós sois deuses. Se nós somos deuses, mas nos esquecemos disso, nós temos o universo dentro de nós, está dentro de nós. Só em processo da iniciação que nos possibilita a libertação disso para o entendimento. Por isso, Jesus, o Cristo, então, olha que
ele falava de com uma simplicidade extrema, mas uma profundidade universal absoluta. Ele falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Então, a religião não fala, a religião não explica isso. Nenhuma religião explica o que significa isso: conhecer a verdade e a libertação. Conhecer a verdade, no sentido iniciático, é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E quando nós conhecemos o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos. A gente pergunta, nos libertamos do quê? Do que nós nos libertamos? A resposta é simples, nos libertamos de nós mesmos. Olha que importante, a iniciação, para nós, é nos libertarmos de nós mesmos. Não é isso? Por exemplo, eu sou o Walter. Eu posso dizer assim, eu sou o Walter, vivo em São Paulo, moro na rua tal, número tal, meu telefone é tal, eu tenho o CEP, minha documentação. Então, isso aí eu digo que esse é o Walter. Mas não é. Eu sou isso, não sou isso, e ninguém é isso aí. Nós realmente não somos o que pensamos ser. É isso. Um grande ser, um filósofo, né? Ele disse assim, penso, logo existo. É isso. Penso, logo existo. Mas nós podemos aumentar esse conhecimento dizendo o seguinte, eu penso, logo eu penso que existo. Eu imagino que existo da forma como eu penso que existo, na minha forma de ser. Mas eu não sou isso realmente, somente. Não somos somente isso que nós vemos no espelho ou sentimos na nossa pele. Somos muito mais que isso. Somos deuses. Deuses esquecidos na nossa origem. Veja só que importante, então, esse entendimento. Um entendimento importantíssimo nessa sequência do processo da iniciação. É claro que tudo isso está, quando há a projeção do eterno produzindo o mundo manifestado, então produz o mundo das ilusões. Maia. O que é Maia? Maia é o mundo das ilusões. Onde começa o mundo das ilusões? Lá em cima, no Sol Central. O Sol Central, apesar de ser algo extremamente... Nós não podemos nem entender a magnitude da sua consciência, é um processo ilusório. Faz parte da Maia. Tanto o Sol Central, como Brahma, Vishnu, Shiva, todos os logos, tudo que está manifestado abaixo, as hierarquias, fazem parte do processo da ilusão. É isso. Só não é ilusório o eterno, aquilo que está no imanifestado, que nós não sabemos o que seja isso. Aliás, Blavatsky nos diz que o grande obstáculo para ser vencido é justamente entender esse mistério. Ora, obstáculo para quem? Para o ser humano? Não, para os habitantes do sistema solar. Todos os habitantes, nós sabemos, não é? Só a Terra que é habitada? Claro que não. Claro que não. A Terra é habitada, mas por nós, mas existem outros planetas habitados por seres que não têm uma consistência física como nós temos. Isso é muito importante a gente ter falando sobre matéria também, né? Nós temos o nosso sistema solar, com 7 planetas que fazem parte do nosso sistema solar. Eu digo 7 planetas, vai até Saturno. O sistema solar, o nosso universo evolucional, vai de Mercúrio até Saturno. Urano, Netuno e Plutão não fazem parte do processo evolutivo do sistema solar. Eles giram ao redor do Sol, mas não fazem parte do processo evolutivo do sistema solar. É isso. Então, é muito importante entender isto, que no sistema solar, nos 7 planetas, o único planeta que contém vida física tal como nós conhecemos, o vegetal, o animal e o mineral, é o planeta Terra. É o único planeta que está nesse processo físico de existência. Os outros planetas têm vida. Tudo no universo tem vida. Como nós falamos já, né? Conforme a teosofia, conforme o conhecimento iniciado. Nada é morto no universo. Tudo tem vida. Mas a vida orgânica que nós entendemos só existe no planeta Terra, aqui no sistema solar, porque estamos na zona ecológica. O Sol está numa distância, é o 3º planeta que gira ao redor do Sol, está numa distância adequada para ter condições de temperatura, como a ciência diz, né? Condições normais de temperatura e pressão, né?
quer dizer, condições de temperatura, de pressão, de condições físicas e químicas, etc., né, para que haja possibilidade do desenvolvimento da vida orgânica, vegetal, animal. Não é verdade? Agora, isso faz parte da terceira e da quarta dimensão. Isso está sendo muito falado agora na internet, né? Terceira, quarta e quinta dimensão, né? Nós estamos caminhando para a quinta dimensão. A terceira dimensão, justamente, é a parte mais densa, né? A parte mais densa ligada à parte animal. A quarta dimensão é justamente a parte intermediária entre a terceira e a quinta dimensão, que já tem, na quarta dimensão, os seres têm a tríade se manifestando, nos seres de terceira dimensão também existe, né, se manifestando, mas só que na quarta dimensão prepondera o comportamento humano de entendimento, comportamento humano. E na quinta dimensão, justamente, nós estamos passando pelo ponto de expansão da consciência no planeta Terra, justamente para a quinta dimensão, o que elevará o padrão vibracional da Terra. Estamos falando em vibração. O padrão vibracional da Terra está sendo elevado para a quinta dimensão. É o papel da importância da nossa quinta raça-mãe, ariana. A nossa quinta raça-mãe, ariana, está justamente nesse processo de desenvolvimento paulatino da quinta dimensão, porque o planeta está caminhando para isso. O nosso mestre, nosso Augusto Mestre, o professor Henrique José de Souza, ele cita isso nas suas revelações, que no ano 3005 a Terra estará entrando no início de uma nova civilização. Fim da Era de Aquários, né? Finalizando a Era de Aquários, né? Terminando justamente o processo, iniciando o processo de uma nova civilização. Isso indica, claro, que a Terra, nós aqui na Terra, estamos passando para um estado de quinta dimensão. É claro que somente passarão para o estado de quinta dimensão aqueles que estiverem vibracionalmente harmonizados com essa quinta dimensão. Então, vai haver uma seleção. Já está havendo uma seleção. Né? Então, para o bem de todos. Ninguém vai ser punido ou tirado da evolução, não. Há um processo seletivo, né, de transformação, mas, indubitavelmente, nós estamos passando para um processo de quinta dimensão. O planeta Terra está passando por esse processo. Então, falando sobre Maia, agora que nós queríamos falar, demos esse comentário, para falarmos sobre Maia. Maia vem do sânscrito, significa ilusão. O poder cósmico que torna possíveis a existência fenomenal e as percepções da mesma. Veja, vamos definir novamente? Maia é o poder cósmico que torna possível a existência fenomenal e as percepções da mesma. Segundo a filosofia hindu, apenas aquilo que é imutável e eterno merece o nome de realidade. Se é imutável e eterno, tem o nome de realidade. É isso. Então, isso é muito importante. É difícil da gente entender isso, né? Por isso, quando a gente fala em realidade, é muito importante, é muito difícil da gente entender o que é a realidade, né? Tudo aquilo que é mutável, que está sujeito a transformações por decaimento e diferenciação, e que, portanto, tem princípio e fim, é considerado como Maya, ilusão. Aquilo que tem princípio e fim é Maya, ilusão. Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Agora, nesse tudo se transforma está a Maya. Se tudo se transforma, então é Maya, não é verdade? Maya significa arte, poder ou virtude mágica extraordinária ou prodigiosa, prestígio, magia, ilusão, ficção. Maya é poder de ilusão que origina a aparição ilusória de coisas do mundo. Maya é a ilusão personificada como um ser de origem celeste. É a personificação da irrealidade das coisas mundanas. É o universo objetivo ou a natureza considerada como ilusão. Isso é muito importante. Né? O poder ilusório, a mágica potência do pensamento,
capaz de criar formas passageiras e ilusórias e pelo qual tem existência um mundo fenomenal. Então, isso, tudo é passageiro e ilusório no mundo maiávico, né? Diferentemente do mundo do eterno, onde tudo é permanente. Não há um processo de transformação. A potência criadora através da qual o universo chega à manifestação. Maya, então, repetindo, é a potência criadora através da qual o universo chega à manifestação. Segundo a filosofia Vedanta, que é uma filosofia antiquíssima lá da Índia, né? Todo o universo visível é apenas uma grande ilusão, uma Maha Maya, uma grande ilusão, uma Maha Maya, pois tem princípio e fim e está sujeito a transformações incessantes, assim como a única realidade é o espírito, por ser eterno e imutável. Então, é claro que tudo que se transforma não pode ser realidade, na verdade. Então, somente aquilo que não se transforma é a realidade. Por isso que a Helena Blavatsky, ao definir o eterno, a essência que existe no mundo do imanifestado, ela não chamou do ser, ela chamou de seidade. Né? Então, ela diz que o eterno é o ser e o não ser ao mesmo tempo. Olha só que importante. O eterno, esse algo criador, que nós não podemos entender, é o ser e o não ser ao mesmo tempo. De tal maneira que a HPB criou uma palavra nova. Ela entrou com um neologismo, ou seja, uma palavra nova, um neologismo, justamente chamado de seidade. Vocês podem procurar. Procure aí na internet, qualquer dicionário virtual pela internet, põe lá, seidade. Pode fazer essa experiência, eu já fiz. Põe lá, seidade. Dicionário em português. Vai aparecer assim, palavra não encontrada. Se puser ser, vai falar ser, o dicionário vai dar a denominação, a definição do que é ser. Seidade não consta do vocabulário em português. E, com certeza, no inglês, na palavra correspondente, não deve constar de outros dicionários também. Porque foi uma palavra inventada. Ela foi criada por HPB, justamente, Helena Blavatsky, para dar essa noção superior do eterno como o ser e o não ser ao mesmo tempo. É o ser e o não ser. É algo, é impossível para o ser humano entender. Isso aí. Por isso que eu digo, até brinco, né? Meu nome é Walter. Então, eu brinco com os alunos, quando eu dou aula, e estou falando sobre esse assunto, eu digo o seguinte, o Walter jamais vai entender isso. Eu, Walter, jamais vou entender isso. O que é Maia, a realidade, jamais vou entender isso. Nunca. A consciência que está em mim, oculta, e imagina que é o Walter, jamais vai entender isso. Assim com todo ser humano. Nenhum ser humano vai entender o que é justamente o que é o ser e o não ser ao mesmo tempo. Quando é que um ser humano, uma consciência que está no estado de ser humano, pode entender, pode começar a entender, não estou dizendo entender, começar a entender, quando deixar de ser um ser humano. Quando é que nós deixamos de ser um ser humano? Quando nós nos tornamos um ser super-humano, um adepto, um iluminado. Jesus, Siddhartha Gautama e outros santos iluminados. Não é que entendam tudo, mas tem o princípio, a base para o entendimento justamente desse mistério universal, que é justamente a ligação do manifestado e o imanifestado. É um assunto extremamente difícil de ser entendido e isso é muito importante. A gente pode investigar nos diversos livros e informações da ciência iniciática da Índia, dos povos antigos, nenhum traz essa informação a respeito do que seja a seidade. Tanto que eles chamam esse ser, lá na Índia se chamava, né? Esse ser que é extraordinário, o eterno, chamavam de aquilo. É o aquilo. Então, a tradição nos diz que quando um discípulo chegava para o mestre, ele estava no processo de iniciação, e perguntava assim,
chegava para o mestre e perguntava assim: mestre, o que é o aquilo? Então o mestre dizia assim: o aquilo é o aquilo. A resposta que dá: aquilo é aquilo. É isso. Ele respondia e não respondia. Ou seja, vá atrás da resposta. É isso. Como Pôncio Pilatos, diante de Jesus, não é verdade? Pôncio Pilatos, diante de Jesus, Jesus estava naquele sofrimento tremendo, e Pôncio Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Porque Jesus falava sobre a verdade. É isso. Pôncio Pilatos então perguntou: o que é a verdade? Eu devo dizer que a esposa de Pôncio Pilatos era cristã. A esposa dele era cristã. Então ele tinha essa vertente, ele tinha uma missão a cumprir. Pilatos veio com uma missão a cumprir. Depois, uma hora nós vamos entrar por esse caminho para ver a função do Pôncio Pilatos no processo da crucificação do Cristo, etc. Mas isso ficou no Evangelho. Pôncio Pilatos perguntou para Jesus: mas o que é a verdade? O que o Evangelho diz? Jesus ficou calado. Jesus nada falou, ficou quieto. Eu nunca vi um livro qualquer, eu nunca vi nenhum comentário de um livro, realmente eu sou franco em dizer, eu nunca vi nenhum comentário de um livro falando sobre esse sentido dele ter ficado calado. É uma conclusão minha. Vocês podem aceitar ou não. Uma conclusão minha, Walter. Eu entendi da seguinte forma: quando Pilatos perguntou para Cristo, Jesus, o que é a verdade, e Jesus ficou calado, é como Jesus tivesse dito para ele mentalmente: você quer saber a verdade? Vá atrás dela, assim como eu fui. Não é verdade? Foi a resposta. Se Pilatos entendeu, se é que ele entendeu, ele deveria entender assim, dessa maneira. Jesus falando para ele: você quer saber a verdade? Vá atrás dela. Isso é básico na iniciação. O básico na iniciação. Alguém vai me ensinar a verdade? Não. Não. Alguém vai ensinar a verdade para alguém? Não. Não. Se alguém disser que tem a verdade para ensinar para alguém, está mentindo. Eu vou repetir. Veja bem, é por isso que é muito importante a pessoa encontrar uma escola iniciática que siga rigidamente os padrões da ciência iniciática. Se alguém se intitular de mestre e disser que ele vai mostrar a verdade para os seus discípulos, ele está mentindo. É mentira, isso não existe. Porque a verdade deve ser descoberta como? Cada um tem que descobrir a verdade por si mesmo. É por isso que chama-se autoconhecimento. É por esse motivo que a iniciação chama-se autoconhecimento. Autoconhecimento significa conhecer a si mesmo. Por isso que no templo de Apolo, em Delfos, na antiguidade, no frontispício do templo, o frontispício não existe mais. Foi tudo destruído pelo tempo, né? Mas os antigos diziam que no frontispício, aquele triângulo na frente do templo, estava escrito assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Repetindo: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, é autoconhecimento. É esse o único caminho que existe para se atingir a verdade, conhecer a si mesmo. Tudo bem? Então, isso é muito importante no caminho da iniciação. Né? Da iniciação, esse projeto é muito importante. Né? Nesse sentido, para que a gente tenha todo esse projeto de entendimento, é necessário justamente a existência da meditação. Da meditação. O nosso mestre dizia o seguinte: estudem, comparem, meditem e tirem as suas próprias conclusões. Então vamos ver aqui, meditação, a inexplicável e ardente inspiração do homem inferior pelo infinito. Nos aforismos de Patanjali é assim definida: meditação, dhyana. Meditação é dhyana, hein? É a contínua e prolongada corrente de pensamento dirigida a um determinado objeto até chegar-se a absorver-se nela. É uma das principais práticas do Raja Yoga e seus resultados são de enorme transcendência, como se pode julgar por essas palavras de Bezan, referentes à disciplina a que se deve submeter um Kela, aquele que está no caminho da iniciação. O aspirante deverá ser adestrado na meditação e esta prática eficaz, fora do corpo físico, avivará e exercitará ativamente muitas das faculdades superiores. Eu devo dizer
Tem mais coisa para falar sobre meditação, mas eu quero entrar agora um pouco na antropogênese. Mas eu prometo que no início do nosso encontro da semana que vem, eu vou entrar novamente nessa questão da meditação e terminar esse assunto. E ampliar esse entendimento, porque é muito importante, por isso que é justamente Dhyana. Dhyana significa estado de meditação. Estado de meditação. É a meditação que nos leva justamente ao processo de entendimento no plano búdico das coisas superiores. Né? Mas eu vou parar por enquanto, tem mais assunto. No encontro seguinte, na semana que vem, eu vou entrar novamente nesse assunto, começando por meditação e seguindo por outros caminhos necessários. Eu vou voltar agora, para a gente ver durante algum tempo, justamente a questão da antropogênese, seguindo mais um pouco adiante, a questão da antropogênese. Né? Então, aqui nós temos aqui, vamos ver aqui. Atualmente, a quinta raça mãe, que é a nossa raça ariana, carece do elemento espiritual, substituído pelo intelectual. Já cruzamos o ponto médio do ajustamento perfeito entre espírito e matéria, e o equilíbrio entre a inteligência cerebral e a percepção espiritual. Por isso nós falamos, na quinta raça mãe, agora nós estamos começando o processo de desenvolvimento do planeta Terra da quinta dimensão. Está se falando muito isso na internet, né? E é verdade, estamos num quinto estágio de desenvolvimento. Isso faz parte do entendimento da cosmogênese, o processo de evolutivo nosso atual, em direção da quinta dimensão. Depois partindo para a sexta dimensão, sétima dimensão e outras dimensões superiores. Na quinta ronda, alcançaremos o desenvolvimento completo do Manas, como raio direto de Mahati universal, raio sem impedimento de matéria. Algumas de nossas subraças se encontram ainda no arco descendente de seus respectivos ciclos nacionais. O corpo é um instrumento do homem espiritual. E no caso dos Atlantes, foi o princípio espiritual o que pecou, gerando o karma da quinta raça. Então, aí está a questão da raça Atlante, não entendendo o seu papel no seu desenvolvimento espiritual, pecou, né? Cometeu uma série de enganos, o que gerou um karma. E esse karma, evidentemente, foi legado para a quinta raça, para que seja superado, né? O número de monas que se encarnam na Terra é limitado. Vou repetir. O número de monas que se encarnam na Terra é limitado. Existe um limite de monas. Né? Tanto que o nosso mestre, durante a sua vida, ele chamava que existiam as mônadas numeradas. Ele dizia, existem mônadas numeradas. As mônadas têm números. Então, isso é muito importante. A consciência universal sabe exatamente onde estamos, como estamos, o que estamos fazendo, a nossa situação kármica e assim por diante. Cessou quando a humanidade alcançou seu completo desenvolvimento físico durante o apogeu dos Atlantes. E desde então, nenhuma mônada nova se encarnou mais. Aqui está, conforme o HPB, né? Desde o apogeu do Atlante, nenhuma mônada mais se encarnou mais. Então, isso é muito importante. O karma não cria nada nem projeta coisa alguma. O homem maquina e cria as causas. E a lei kármica ajusta a seus efeitos, o que constitui a harmonia universal. Não é a onda que afoga o homem, mas a ação voluntária do náufrago que vai deliberadamente colocar-se sob a ação impessoal das leis que governam o movimento do oceano. Karma é um aspecto do absoluto e desconhecido. Poder, em seus efeitos no mundo fenomenal. A reencarnação está indissoluvelmente ligada à lei do karma. Então, a reencarnação está indissoluvelmente ligada à lei do karma. Aliás, dentro do budismo, conforme o ensinamento de Siddhartha Gautama, o que reencarna não é a consciência humana, é o karma. O que reencarna é o karma. Cessando de existir o karma, desaparece a reencarnação. É isso? Então, quando o indivíduo torna-se um adepto, ele torna-se superior, ele não tem mais karma a ser vencido. Então, ele não precisa reencarnar mais. Ele não reencarna, mas pode encarnar, diferente. Existe uma diferença entre reencarnação e encarnação.
O karma produz a reencarnação. Mas um ser superior, de uma hierarquia superior, ele pode encarnar. Não por ação do karma, mas por ação do dharma, que é uma lei universal. Aí é diferente. Veja como as coisas funcionam, hein? Um ser superior, ele pode encarnar na face da Terra para auxiliar o desenvolvimento espiritual do ser humano através da lei do Dharma, que é uma lei que está além do Akasha, além do segundo trono, né? Então, o homem tem várias personalidades, nas quais vai se reencarnando a individualidade permanente. As personalidades são como os diversos personagens que um autor representa e com os quais se identifica por algumas horas. É que nem no palco, né? O ator ele vai desempenhar um papel. É isso. O ator desempenha, ele vai para o palco, vai assumir um determinado personagem. Então ele vai se caracterizar, vai colocar aquela roupa toda específica do personagem que ele vai identificar. Ele tem uma forma de falar específica, uma linguagem específica para aquele personagem, né? Então ele tem que se enquadrar dentro daquilo para realizar justamente essa personificação, né? Quando termina o espetáculo, o ator sai do palco e se despe daquele personagem, ele volta a ele mesmo, não é verdade? Então, na verdade, quando ele está no palco, ele põe uma máscara. Máscara, justamente personalidade, vem do latim persona. Persona. Persona, em latim, significa máscara. Né? Significa... Persona era a máscara que os atores usavam na antiguidade, é isso? Tanto no Egito quanto em Roma. Eles punham a máscara para se identificar com o personagem e também para ampliar a sua voz, dar um sentido para a sua voz, para que a plateia pudesse entender. Então, no momento que o indivíduo deixa de assumir aquele papel, então ele desencarna, sai do palco e volta para a sua identidade monádica que persiste, restando o karma, que deve ser continuado numa outra reencarnação. Então, o que reencarna é o karma. Tudo bem? Então, na próxima reunião sobre antropogênese, nós vamos continuar estudando os manus primitivos da humanidade. Começamos nesse ponto, os manus primitivos da humanidade. Vamos estudar os manus, todo esse processo de evolução da humanidade. Muito bem. Nesse ponto, eu encerro aqui a parte inicial, passando a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento e ver as perguntas e comentários que estão aí na nossa... os nossos irmãos que estão presentes, né? Então, eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, por favor. Então, professor, o assunto é muito complexo, né? A questão da ilusão, a questão da realidade, a questão envolve, né, a questão do ego e tudo mais. Eu já vou, inclusive, como o tempo é curto, eu já vou passar para as perguntas. Você tem alguma consideração, Gilberto, para fazer? Oi, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. O pessoal aí está animado no chat, né? Não, a princípio não tenho, não. Só para passar aí, deixar o recadinho, né, para o pessoal. Passar o agradecimento àqueles que estão acompanhando, comentando. E o recadinho de sempre, né? Para nos ajudar aí a compartilhar o conteúdo do canal. Isso nos ajuda, né, a dar relevância. Então, e deixe sua pergunta aí no chat. Se você estiver assistindo o vídeo posterior, gravado, você pode colocar o comentário aqui debaixo do vídeo. Então, seja agora ou seja depois, você tem a possibilidade de enviar aí uma pergunta para o professor, né? Lembrando que sempre é um conteúdo exclusivo, conteúdo aqui produzido, né, pelo professor, que você só encontra aqui no canal. Você só encontra de duas formas, ou aqui, ou para quem eventualmente já estudou, né, com o professor, como eu já estudei, ou quem tem aí a oportunidade eventualmente de participar de alguma aula aí, em algum departamento, em algum grau, com o professor Box, nessas duas
2 meses de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, fica aí a solicitação. E se você ainda não é inscrito, se você estiver passando por aqui pela primeira vez, se inscreva no canal para poder receber as atualizações aí todas as semanas. Certo? É isso. Muito bom. O professor, o senhor chegou a ver alguma pergunta? Tem a Crochê vai Cíntia. Fale sobre meditação, por gentileza. Crochê vai Cíntia. Fale sobre a meditação, por gentileza. Eu já disse que nós começamos, como o assunto é muito vasto, não houve tempo suficiente, o assunto é extremamente vasto, a meditação. Então, mas eu prometo que nós vamos começar no próximo encontro falando sobre meditação. Vamos rever isso e vamos nos aprofundar. Então, é o que eu posso falar. Eu não podia falar, nesse exato momento, sobre tudo sobre meditação, porque aí seria mais muito tempo, né? Mas eu prometo, como eu já prometi, que no próximo encontro a gente começa falando sobre meditação. Bom, tem essa pergunta aqui do Celso Maia, professor. Sendo o planeta Terra o único que abriga a forma humana, a forma de vida física, mineral, vegetal, animal, humana, átomos, qual seria a descrição adequada para outros tipos de vida e existência, monas e espíritos? Veja bem, a gente pode responder da seguinte maneira, né? A existência na vida, a possibilidade da existência de vida na Terra física é justamente a possibilidade que a mônada tem de vivenciar a experiência mineral, vegetal, animal, hominal, até passar pelo estado que nós falamos do adeptado, né? É o único planeta no sistema solar que dá essa possibilidade para a mônada, o único planeta. Agora, tudo tem vida no universo. É claro que os outros planetas têm as suas formas de vida específicas, né? Não de forma objetiva como nós conhecemos, mas tudo tem vida no universo, né? Existe vida em Saturno? Existe, Júpiter e Saturno. Eu não poderia explicar aqui porque isso foge ao nosso conhecimento. É isso. Eu nunca vi um detalhamento, seja de Blavatsky, ou seja do professor Henrique de Souza, ou de qualquer outro grande mestre, sobre a vida em Saturno, a vida em Júpiter, o que acontece lá, etc., né? Outros planetas. Né? Mas que existe vida, existe. Vida em planos superiores, ou digo assim, em planos hiperfísicos. Né? Então, o universo é de uma diversidade muito grande. Agora, o que caracteriza o planeta Terra é dar essa possibilidade da existência física densa, mais densa que nós conhecemos, né? Mineral, vegetal, animal e hominal, para que os seres que estão encarnados possam ampliar o seu estado de consciência a fim de se erguer rumo à casa do Pai, como Jesus afirmou. Né? Então, agora, o planeta Terra é o único que abriga essa forma de vida que nós temos. Né? A descrição adequada para outros tipos de vida, e existência, aí fica difícil da gente dar uma resposta específica, porque a própria ciência iniciática não nos dá essa especificidade a respeito da existência em outros planetas. Mas, entendendo como as coisas funcionam, nós sabemos que todo lugar do universo tem vida. Não existe nada. Isso a ciência iniciática da cidade nos fala. Não existe nada de morto no universo. Tudo tem vida. Tudo tem vida. Cada milímetro, cada fração de milímetro do universo tem vida ali se movimentando, seguindo o seu caminho evolutivo, né? Por diversas formas que nós nem podemos imaginar. Nós conhecemos um detalhe. Na verdade, se nós formos entender o sistema solar, é um detalhe a respeito dessa imensidão com o universo. É isso. Tanto que a Blavatsky nos diz que, quando ela fala em universo, ela se refere ao sistema solar. Agora, imagine o universo, né? A nossa galáxia, quantos sistemas solares existem na galáxia? A ciência não deu ainda essa definição. A ciência nos diz que existem mais de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea.
a Via Láctea, é dito pela ciência que existem mais de 200 bilhões de estrelas. Olha, é claro que em 200 bilhões de estrelas deve existir uma quantidade enorme de sistemas solares também, desses sistemas de vida, de diversos tipos de vida se organizando, se projetando, né? E muito mais ainda, a nossa Via Láctea é uma galáxia, né? Existem, segundo a ciência, mais de 200 ou 300 bilhões de galáxias no universo. Isso é uma estimativa muito por baixo, 200 ou 300 bilhões de galáxias pelo universo. Você imagina a imensidão disso, fora aquele universo que a gente não... Isso visto pelo telescópio, né? Isso visto pelo telescópio, que é uma visão física. O que o telescópio nos mostra é uma visão material, da matéria. O telescópio nos mostra uma visão da matéria. É isso? Agora, interpenetrando esse universo material, existem os outros planos hiperfísicos, do qual a ciência nem tem o mínimo entendimento a esse respeito. A ciência, que eu digo a ciência acadêmica, não tem a menor consciência da existência desses mundos hiperfísicos. Então, o assunto é muito vasto. Agora, devemos partir desse princípio, né? Não existe nada de morto no universo. Tudo tem vida. Tudo está em processo evolutivo. Não é isso? E, especificamente, nós temos o processo evolutivo na face da Terra, justamente no nosso plano maiávico, dentro do nosso mundo hominal, através do processo reencarnatório, para a suplantação do sistema kármico, dos débitos kármicos e assim por diante. É o que eu poderia responder para o nosso irmão Celso Maia. É uma pergunta difícil, mas a gente pode ter uma ideia bastante elementar, entendendo como as coisas funcionam no universo. Assim como eu tenho dito sempre. Muito bom, professor. Tem a pergunta da Gil Tomé. Nos libertamos de nós mesmos pode ser um assombro para o ego? Por isso, um passo de cada vez, para não romper justamente com aquilo que o ego acredita que é real? O senhor concorda com isso? Exatamente. A evolução, ela não dá... Olha, isso é básico, viu? Não só na ciência iniciática, como nós conhecemos, mas o próprio Allan Kardec, né? No Espiritismo, lá nos seus livros, ele sempre foi muito claro através dos seus livros, né? A evolução não dá saltos. A evolução não dá saltos. Então, tem que haver um processo contínuo de transformação. É um processo de transformação contínuo, mas não existe saltos. É impossível, né? Então, o processo todo não é extinguir a nossa personalidade. Isso que é importante, veja. A nossa personalidade, ela está subordinada, está baseada naquilo que chamamos de nidanas, ou seja, as influências provindas de tempos passados, lunares. Nós viemos da Lua, na verdade, nós, seres humanos, viemos da Lua, no processo evolutivo, viemos da Lua para a Terra, não é isso? Então, nós temos ainda aquele aspecto lunar em nós, né? Mas isso não é para ser destruído, é para ser transformado. Transformado. Não é questão de destruir, é transformar, né? A própria ciência nos indica, depois eu posso dar detalhe a esse respeito, né? Que nós não devemos, evidentemente, destruir nada, tem que haver uma transformação. Tudo se transforma. Nós temos que transformar aquilo que é negativo em aquilo que é positivo, de maneira bastante genérica, né? Então, o que nós temos de lunar em nós, que nós consideramos de negativo, na verdade é matéria-prima. Matéria-prima que tem que ser transformada. E isso vai passo a passo. Não há possibilidade de dar saltos. A evolução não dá saltos. Então, isso aí é muito importante, né? Então, a pessoa tem que ir entendendo esse processo de evolução, entendendo o seu comportamento, entendendo como ele deve se comportar diante da eternidade, diante das leis divinas, e transformando, entendendo a si mesmo. Isso evidentemente, lhe dá
a capacidade de entender aquilo que Jesus ou Cristo nos ensinou, que a base do universo é o amor, justamente o amor e o perdão. O amor e o perdão, não é verdade? Então, nós temos que perdoar sempre os erros nossos e dos outros, não é verdade? Isso é muito importante no processo evolutivo, né? Quando eu olho para uma pessoa e julgo, Jesus falou, não julgue para não ser julgado. Se eu olho para uma pessoa e julgo essa pessoa, eu estou criando um karma para mim mesmo, porque o nosso mestre afirma que não é julgar os outros, nós devemos ter uma visão sobre nós mesmos inicialmente. Inicialmente, fazer uma análise sobre a nossa própria estrutura interior, a nossa personalidade, e sem julgar, sem julgamentos, isso, e feito com muito amor e perdão. Amor e perdão. Então, esse aí é o processo de evolução de maneira correta, coerente, de acordo com a lei cósmica universal. Muito bom, professor. Eu tenho uma pergunta do Guilherme Guazelli. A ilusão está ligada ao futuro? Não, a ilusão não está ligado... Eu vou dizer assim, o futuro, na verdade, é ilusório. Presente, passado e futuro é ilusão. O que é presente, passado e futuro? É ilusão. O tempo realmente não existe. O tempo não existe. Isso, veja bem, a física quântica, é só pesquisar. Pesquisador da internet está cheio de material a esse respeito. Né? Não precisa ficar comprando livros. Não. Então, na internet tem muitos especialistas falando sobre isso. Né? O tempo é uma ilusão. É a ilusão nossa, da nossa personalidade. Isso. O tempo não existe. O que existe é a questão vibracional. Então, eu posso dizer assim, Jesus, o Cristo, é o futuro, mas o futuro vibracional nosso. Futuro vibração. Então, a ilusão não está ligada ao futuro, nem ao passado, nem ao presente, porque presente, passado e futuro é ilusão. Isso não tem, faz parte do mundo da Maia, né? Então, essa é a resposta que eu posso falar para o nosso irmão Guazelli, Guilherme Guazelli Neto. Muito bom, professor. A Gil Tomé coloca, ou talvez a verdade não seja coisa possível de ser dita, mas experienciada. Exatamente, isso é muito importante. Isso é muito importante. A verdade tem que ser experienciada. Na verdade, ela tem que ser vivida. Na verdade, ela não pode ser dita. Aliás, existem escritos que indicam ensinamentos lá da Índia, muito antigos, né? Em que se ensinava, na antiga Índia, que a verdade não pode ser dita nem escrita. Vamos repetir? A verdade não pode ser dita e nem escrita. Não há como escrever a verdade nem dizer a verdade. Ela tem que ser vivenciada através do autoconhecimento. Ela tem que ser vivenciada. É isso. Então, por isso que o nosso mestre, professor Henrique Souza, ele diz: estude, medite, compare e tire as suas próprias conclusões. Na verdade, tire as suas próprias conclusões. É isso. A verdade vai ser ensinada para nós por alguém? Não. Alguém vai vir aqui nos ensinar a verdade? Não. Ninguém vai nos ensinar a verdade. Eu citei o caso de Pôncio Pilatos, né? Ele perguntou para Jesus o que é a verdade. E Jesus ficou calado. A resposta é essa. Você quer conhecer a verdade? Vá atrás dela, como eu fui. Vá atrás dela, não é verdade? Então, existia um pensador da antiguidade que ele dizia que a verdade existe. Então, o pensador dizia assim, ele dizia, Lao Tse dizia assim, a verdade existe. Eu estou à busca da verdade. E eu tenho certeza de uma coisa, dizia Lao Tse, um dia nós nos encontraremos. Lao Tse, hein? Eu estou em busca da verdade. Eu não sei o que é a verdade, mas eu tenho certeza de uma coisa, um dia nós nos encontraremos. E cada um vai encontrar a verdade aonde? Dentro de si mesmo.
chama-se autoconhecimento. Ela não pode ser dita nem escrita. É por isso que o nosso mestre nos ensinava, o professor Henrique de Souza, ele nos ensinava que para tomar cuidado, né, com as palavras, né, porque elas às vezes, existe a palavra que mata e a palavra mata, né, e o espírito vivifica. Paulo de Tarso falava isso, né? A letra mata e o espírito vivifica. Então, tudo aquilo que nós lemos, nós temos que ler por trás daquilo que nós lemos, através da meditação, que nós falamos um pouquinho hoje, vamos falar mais no encontro seguinte, né? Ver o que está por trás da verdade. É por isso que inteligência vem do latim interlegere. Inteligência vem do latim interlegere. O que significa interlegere? Inter, por dentro. Legere, ler. Ler por dentro. Ler por dentro. Isso é inteligência. Ler por dentro de nós mesmos. Autoconhecimento. Então, através da experiência, através da própria experiência, da vivência, isso é o caminho que nos indica a verdade. Então, cada um tem o seu caminho específico. Cada um deve encontrar a verdade dentro de si mesmo, e não há outro caminho. Muito bom, professor. O Guilherme pergunta: a palavra fé poderia ser substituída por conhecimento? Bom, nós podíamos aqui estabelecer uma série de considerações, né? A fé pode ser utilizada de forma iniciática e pode ser utilizada de forma religiosa, né? A fé na forma religiosa realmente tem um sentido que não é muito bem característico da ciência iniciática, né? É acreditar em algo e ponto final. É isso. Então, na religião diz assim, eu tenho que acreditar em Deus. Toda religião diz assim, é necessário acreditar em Deus. Mas não é suficiente. É suficiente isso, acreditar em Deus? Não é suficiente. Não é suficiente ter fé, acreditar e ter fé em Deus. O necessário, isso não é suficiente. O necessário é entender o Deus que existe dentro de nós. Isso está além da fé. Então, fé e conhecimento são duas coisas que estão na base desse processo, né? Fé não tem sentido, no sentido religioso, da pessoa acreditar. E conhecimento também. O conhecimento na forma que nós temos, na nossa forma educacional que nós temos, através da ciência acadêmica, é aquilo que vem de fora para dentro. É o conhecimento, são as informações. Não é verdade? Então, eu vou para a faculdade e eu vou obter informações. Quando eu for para a faculdade, ou vou para qualquer escola, eu vou obter o quê? Informações. A escola comum, desde o primário, desde os primeiros graus até a universidade, até as superuniversidades, elas dão informações, mas não dão a possibilidade do autoconhecimento. Isso é um fato que vai ser mudado agora no terceiro milênio. Nós estamos caminhando para a quinta dimensão. Então, eu não posso precisar que ano, mas eu imagino mais para adiante, na metade do terceiro milênio, as universidades vão começar a falar sobre a questão do autoconhecimento. A universidade, ela não deve apenas formar a mente do indivíduo, ela deve propiciar a transformação do indivíduo. Não é verdade? Então, o indivíduo entra na universidade, entra de um jeito e sai do mesmo jeito, ou às vezes sai até pior. Não é verdade? Às vezes, em grande parte, ele entra numa faculdade, na universidade, e sai até pior. Fazem a cabeça dele lá dentro. No mundo inteiro, fazem a cabeça dele lá dentro. É isso. Ele sai até pior. Não, a universidade, no futuro, ela deve ensinar, passar para o indivíduo essa característica do autoconhecimento. Então, eu respondia para o Guazelli, não é fé nem conhecimento, é autoconhecimento. O autoconhecimento é justamente uma instrumentação básica para a expansão da nossa consciência
e que nos liga aos mundos superiores. É isso que eu posso falar para o nosso querido irmão Guilherme Guazelli Neto. Muito bom, professor. A Renata Monteiro coloca o seguinte: então podemos ter uma consciência crítica aqui e agora? Consciência crítica ou crística? Na verdade, é crística, professor. Ela fala lá embaixo. Não, eu quero saber isso aí, porque isso aí também. O nosso mestre fala que a crítica não é errado, né? Criticar não é errado, desde que se critique de maneira construtiva, não a crítica destrutiva, né? Então, eu pensei, aí podia ser a crítica, né? Mas ela fala crística, né? Exatamente, ela falou, consciência crística é a pergunta. Então, realmente, nós temos o nosso quaternário e a nossa tríade superior, né? Manas é o ponto superior da nossa tríade, é a nossa consciência crística. Então, quando nós atingimos a Manas, que é o ponto superior da tríade, nós atingimos a consciência crística, o Cristo interno. Então, é justamente o objetivo. Qual é o início da pergunta? Por favor. Então, podemos ter uma consciência crística aqui agora? Exatamente. Nós podemos ter uma consciência crística inicial. É claro que, quando o indivíduo tem uma consciência crística permanentemente, ele torna-se um adepto, ele já não é mais um ser humano, né? Ele torna-se um adepto, um ser super-humano. Mas nós podemos lentamente ir adquirindo uma consciência crística cada vez mais próxima àquele estado de Manas. Manas, que é o ponto superior de entendimento da nossa consciência, né? Que é o adeptado. Então, eu posso dizer o seguinte: podemos ter, sim, não uma consciência crística completa, mas o início de uma consciência crística na nossa vida atual. O início da percepção de uma consciência crística, isso vai se progredindo, até atingirmos a um completo domínio da nossa personalidade, superação do karma e atingimento do estado de adeptado. Aí nos tornamos um ser superior a nós mesmos, né? Nos tornamos seres super-humanos. Aí, então, atingimos o desenvolvimento do Cristo interno no nosso nível de entendimento de segundo trono, desse segundo trono, né? A Crochê, a Cíntia, né, ela pergunta: o autoconhecimento seria eu identificar em mim as minhas qualidades e defeitos ou erros? Exatamente, autoanálise. Exatamente. O autoconhecimento, através do autoconhecimento, nós estudamos o universo, estudamos a nós mesmos. Nós estudamos as nossas limitações, as nossas dúvidas, os nossos erros, não é verdade? E principalmente, nós nos tornamos livre pensadores. Livre pensadores. É isso. O importante é nos tornarmos livre pensadores. O que é ser um livre pensador? É não ficar subjugado, submetido às ideias alheias. Mas não somente isso. Não somente isso. Nas informações ditas sobre o livre pensamento, é dito, de forma geral, que é a libertação do indivíduo das ideias dos outros. Mas não é somente isso. É a libertação das ideias dos outros e das suas próprias ideias, que vem desde o seu nascimento, né? São ideias, às vezes, incrustadas na sua personalidade, e aquilo fica permanentemente. Isso é necessário passar por um processo de transformação. Não é destruir, é transformar. Isso é matéria-prima. Eu tenho que transformar isso justamente através de um processo de autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento, os defeitos e erros, nós fazemos como? Através da prática do inverso. Do inverso, né? Eu vou dar um exemplo que eu dou sempre nas aulas que eu digo, né? Eu tenho uma folha de papel. Qualquer criança sabe disso. Qualquer criança sabe esse efeito. Eu tenho uma folha de papel, eu faço um rolinho com folha de papel, o papel fica na forma de um rolo. Se eu tentar colocar esse papel no plano novamente, ele não vai ficar, ele vai enrolar.
E todo papel é assim. A gente enrola uma vez, ele vai. Não adianta esticar que ele vai enrolar. Agora, praticamente, como é que nós endireitamos um papel quando ele está enrolando? Todo mundo sabe disso desde criança. Nós enrolamos no sentido contrário. Né? Eu tenho uma folha de papel aqui. Ela está enrolada aqui de um jeito. Né? Ela fica sempre enrolada desse jeito aqui. Como é que eu faço para não permitir que ela se enrole? Eu pego esse papel e enrolo no sentido contrário. É isso? Nós sabemos desde criança isso. Nós enrolamos o papel no sentido contrário e ele fica plano. Não é verdade? Então, é isso que nós devemos fazer. Não é isso? Na nossa personalidade, se eu percebo algo, se a pessoa percebe algo que não é coerente com princípios da ciência iniciática, com os ensinamentos dos mestres, ele deve trabalhar para fazer o contrário. O contrário, né? Por exemplo, se ele tem raiva de alguém, ele tem que... Ele diz assim, pera, eu não posso ter raiva de ninguém, eu tenho que ter amor para os outros. Então, ele vai praticar a compaixão, não é verdade? É uma prática que deve ser desenvolvida dentro do indivíduo, a compaixão. Não ter o ódio. Ah, porque ele está errado, e não gosto disso, e fica nervoso. Não, não é assim que se faz. Ter compaixão, não é verdade? O nosso mestre nos ensinou o seguinte: quando eu vejo uma pessoa errando, eu devo pensar assim, meu Deus errou naquele homem. É difícil a gente entender isso. Meu Deus errou naquele homem, naquele ser. Quer dizer, o Deus dele, esquecido, errou. Mas ele tem a capacidade do autoconhecimento de fazer uma transformação a ponto de que o seu comportamento se torne adequado com a lei cósmica. Nós temos que nos tornarmos adequados à lei cósmica. Justamente, o que é a lei cósmica máxima? É o amor e o perdão. O amor e o perdão ensinado por Jesus o Cristo, né? Então, nós devemos observar ver as qualidades, os defeitos, né? E como é que nós eliminamos aquilo que a gente considera um defeito, um erro? Fazendo o contrário. É isso. Se eu costumo ter raiva das pessoas, então eu devo praticar a compaixão. E eu vou praticando isso cada vez mais, até que um ponto torna-se um hábito. Ter compaixão torna-se um hábito. Então, eu incorporo esse comportamento dentro da minha personalidade. É um processo de transformação. Até um ponto que eu não preciso mais lutar contra isso. Aquilo flui normalmente dentro de mim mesmo. Um processo de transformação. Então, é isso que eu posso responder para a nossa irmã Crochê Baicide. Muito bom, professor. Chegou o momento de eu passar uns recados. Então, deixa eu ver. O primeiro recado é a nossa roda de conversa de terça-feira. Como toda terça-feira nós temos a nossa roda de conversa aqui no canal Conexão 3005, e o tema dessa terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, terça-feira, sempre no mesmo horário, às 20h40, tem como tema Conversas com os editores da revista Poliética. A revista Poliética é uma iniciativa da COGEP, Coordenação Geral de Ética e Política da Sociedade Brasileira de Eubiose. A revista Poliética propõe uma publicação livre com base nos princípios e valores morais e intelectuais da ética humanista. Convidados serão Ézio Calanca Garcia, Fernando Lessa, Gil Tomé e Mauro Leslie. Os mediadores serão Daniela Troncoso, Gilberto Cartira e Eduardo Nunes. Então, o tema é muito interessante. A revista Poliética ela sempre está divulgando coisas atuais, temas atuais, e eu acho muito oportuno a gente ter essa nossa roda de conversa agora, terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Eu também queria falar sobre a inauguração de um novo espaço, Shakti Nova Era, né? O espaço Shakti Nova Era será inaugurado no dia 15 de outubro, domingo, a partir das 14 horas. É aberto ao público e será no departamento do Sumaré, que tem como endereço Rua Paracuê, 188, Sumaré. Fica próximo da estação do metrô Vila Madalena. Então, no departamento do Sumaré, ele está tendo o prazer de anunciar a inauguração de um espaço, né, do Espaço Shakti, Centro de Terapias
holística, que ocorrerá no dia 15 de outubro. Então, que todos possam participar desse encontro, com início às 14 horas, que visa a integração do ser humano como um todo. Neste dia será apresentado o grupo dos terapeutas e também teremos música, poesia, expositores e uma pausa para um café, um momento para nos confraternizarmos. Então, é isso, dia 15, e dia 15 também à noite, né? Então, vocês têm uma atividade à tarde, dia 15 à noite, nós temos um encontro, né, de teatro, né, que tem como tema Gaia, a Viagem do Sol. Esse tema da nossa amiga, né, Giselda Sbragia. Ela fez uma viagem, né, para Machu Picchu, e daí ela desenvolveu e escreveu esse livro, né? Então, o tema principal é sobre as sacerdotisas incas, né? E é uma escolha até onde você poderia ir por amor. Então, o endereço do teatro é Teatro Paiol, Rua Amaral Gurgel 164, e o valor é R$40. Repetindo, a data é 15 de outubro de 2023, às 18 horas. E queria também falar mais sobre o Espaço Shakti, né, que tem a sua matriz lá em São Lourenço, Minas Gerais, Centro de Terapia Holística, né? Quem estiver passando por São Lourenço, dê uma chegada no endereço na Rua Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço. E para mais informações, tem o WhatsApp aí, prefixo de São Lourenço é 35, o número é 99756-6874. E no Instagram é @Shakti Nova Era. Bom, os recados eram esses, que eu queria estar passando para vocês. E a gente já extrapolou aqui o horário. Eu queria agradecer a participação de todos, desejar a todos uma boa noite de sábado, um bom domingo, e até o nosso próximo encontro, sábado que vem, e até a nossa roda de conversa dia 10 de outubro, terça-feira. Boa noite, tudo de bom. É com você, Gilberto. Isso aí, agradecer aqui a todos que ficaram conosco até agora, bastante gente. Então, um bom finalzinho de sábado, um bom domingo a todos e até o próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite a todos, muito obrigado pelo comparecimento, nosso irmão Carlos Nascimento, nosso irmão Catira, a todos os irmãos que estiveram presentes na nossa reunião, e até a próxima terça-feira, próximo sábado, e como eu sempre digo, né, luz, paz e amor para todos, fiquem todos com Deus.